Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de história. O tema de hoje é independência dos Estados Unidos, tema importantíssimo, também chamado aí de Revolução Americana, tá? É a primeira das revoluções burguesas do século XVIII. Né? As revoluções burguesas do século XVIII, né? Além da independência dos Estados Unidos, a gente vai ter a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, matérias que a gente vai ver para frente aí, são movimentos que foram influenciados pelas ideias iluministas. Né? Nós já vimos aí nas aulas anteriores, o iluminismo foi aquele movimento filosófico, né? Que criticava o antigo regime e criticava o absolutismo, né? E aí pregava a ideia da liberdade, né? A ideia da república, né? Da divisão dos poderes para combater aí a opressão, né? Do absolutismo. Todas essas ideias vão influenciar esses movimentos burgueses, né? E aí a independência dos Estados Unidos é a primeira independência, o primeiro movimento, a primeira revolta burguesa do século XVIII, inspirado nos movimentos iluministas, que vai dar certo. Né? Então, vamos começar então o nosso tema de hoje, tema importantíssimo. Sem demora, vamos lá. Independência dos Estados Unidos, então, tema aí do segundo ano, iniciando o estudo das revoluções burguesas do século XVIII, certo? Para falar um pouquinho de independência dos Estados Unidos, nós temos que voltar e falar um pouco da colonização dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ele foi uma colônia inglesa, né? Uma colônia britânica e aqui na América, tá? E essa colônia, ela não era da mesma forma, né, no norte e no sul. Ela tinha características diferentes das colônias do norte para as colônias que estavam mais ao sul. Então, costuma-se dividir o território, né, as chamadas 13 colônias, né, que era ali uma estreita faixa ali no litoral leste do território onde hoje é os Estados Unidos, tá, onde estavam essas 13 colônias. E os estados mais ao norte, as colônias, desculpa, mais ao norte, tinha uma colonização mais que costuma ser tratada como colonização de povoamento. Né? Por quê? Porque quem foi para aquela região eram religiosos, principalmente protestantes europeus, que estavam fugindo de perseguições religiosas e queriam começar uma vida nova num outro lugar, aqui na América. Tá? Se vocês se lembrarem, vocês já estudaram também, nas revoluções protestantes, né, a Inglaterra, lá no Henrique VIII, ele se transforma num país anglicano. Né? Ele faz uma reforma religiosa, ele cria a igreja anglicana, e aí quem não era da igreja anglicana, como os luteranos, por exemplo, né, ou os próprios católicos, eles foram perseguidos. Né? Alguns desses luteranos, desses protestantes, fugiram então dessas perseguições religiosas e vieram aqui, começaram uma vida nova no que eles chamavam de Nova Inglaterra, né? Que é essas colônias que foram fundadas ali mais ao norte da região das 13 colônias. Tá? Então quem que vinha para cá? Principalmente protestantes, né? Famílias que estavam sendo perseguidas, tá? Nas perseguições religiosas e vinham começar aqui uma vida nova. Tá? Muitos deles eram burgueses, muitos deles eram comerciantes. Tá? Aliás, o comércio vai ser a base aí da economia dessa região ali do norte, né? Nessas colônias do norte. Tá? E a produção era uma produção familiar. Né? A produção, quando eles faziam produção agrícola, era uma produção familiar voltada para o mercado interno, voltada para o consumo interno. Então a gente quase não tem escravidão, tem escravo sim, mas não era a mão de obra, não era de base escrava, tá? A mão de obra era de base familiar. São pequenas propriedades agrícolas aonde eles produzem coisas ali que vão ser consumidas internamente mesmo, voltadas para ser comercializadas no mercado interno. Já no sul, nós tivemos uma colonização diferente, tá? As colônias do sul, o clima era mais tropical, era mais próximo aí do clima que nós temos aqui no Brasil, né? Mais calor. O solo também era diferente ali, né? Permitia a produção de produtos chamados de produtos tropicais, tá? E esses produtos eram muito valorizados lá no comércio nos Estados Unidos, né? E na Europa como um todo. Nos Estados Unidos, desculpa, na Europa como um todo. Tá? Esses produtos eram muito valorizados. E aí, os colonizadores que foram mais para o sul, eles vão, graças a esse clima favorável, eles vão produzir ali produtos voltados para o mercado externo. Tá? E aí,
essa colonização que foi feita ali, ela é baseada, ela é chamada de colonização de exploração, tá? Não é muito correto ainda usar, hoje em dia não se usa muito esses termos, colônia de exploração, colônia de povoamento, que a gente sabe que tinha um pouco de tudo ali, né? Mas, para fazer uma caracterização geral aí, né, a produção era feita na base da grande propriedade, tá? Então era as plantations, né, que é uma grande propriedade agrícola com trabalho escravo, tá? Então é um latifúndio com trabalho escravo, com a produção monocultura voltada para a exportação. Essa é a caracterização das colônias das 13 colônias da colonização inglesa aqui na América, tá? Então as colônias do sul, que é o estado da Virgínia, da Carolina do Norte e da Geórgia, a produção ali era feita baseada em mão de obra escrava, então tinha muitos escravos africanos vindos para lá, então tinha esse comércio de escravos também, tá? E a produção era feita em grandes propriedades monocultoras. Quais eram os principais produtos ali? Tabaco, mas principalmente o algodão, né? Se vocês, não sei se vocês sabem, né? Nós não estudamos ainda, mas na Inglaterra, né, uma dessas revoluções burguesas que nós vamos estudar, uma delas é a Revolução Industrial, que acontece na Inglaterra, né? E o que leva à Revolução Industrial é a indústria têxtil, né? Grande parte da indústria têxtil, a matéria-prima da indústria têxtil, vinha então aí da América, né? Vinha aí desse algodão produzido aqui na América, que era exportado lá para a Europa, tá? Então, ó, temos diferenças. Ao norte nós temos as colônias, né, com pequenas propriedades, produção familiar, voltado para o mercado interno, e ao sul nós temos os colonos que produziam nos latifúndios, né, na base da plantation, né, o mercado trabalho escravo, mão de obra escrava, voltada para exportação e monocultura de produtos, principalmente o algodão. Então temos essa diferenciação da colonização. A colonização foi acontecendo, né, e essa colonização foi crescendo. Aqui nós temos um mapa, ó, mostrando aí as 13 colônias, né? As do sul, que eu falei, são as três últimas de baixo lá, tá? Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul ali. São as colônias chamadas de colônias de exploração, né? As colônias do sul. As do norte lá são aquelas baseadas na mão de obra familiar, tá? Do lado ali, ó, se vocês perceberem, né? Tem as 13 colônias, bem no litoral ali, né? Aí depois tem uma território ali que não era explorado ainda, e temos uma colônia francesa ali, a Louisiana, tá? Que recebeu esse nome por causa do rei da França lá, o rei Luís, tá? Então a Louisiana era uma colonização francesa ali disputando território. Os ingleses e os franceses vão entrar num conflito, aí nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Que vai acontecer? Aqui uma imagem, né, mostrando aí esses protestantes, né, que vinham lá, né, temos o barco aqui ao fundo, né, eles vinham tentar uma vida nova aqui na América, tá? Aí, o que vai acontecer? Essa colonização vai acontecendo, né, o tempo vai passando e vai ter um desenvolvimento do mercado interno. A colonização começa a dar certo, né? Os caras estão progredindo, né? Estão progredindo, o comércio, estão produzindo, né? Estão comercializando, né? Tá dando certo. E aí cria-se um mercado interno próprio ali, eles têm os costumes deles, eles vendem os produtos do jeito que eles fazem, produzem os produtos do jeito que eles né, estão acostumados. Cria-se um mercado, uma produção interna. Tá? E aí, a Inglaterra nunca esteve presente ali, tomando conta do mercado ali. Mas quando eles começam a progredir, começam a lucrar, a Inglaterra fala assim, opa, os caras estão dando certo lá, estão lucrando, estão enriquecendo, né? Vamos voltar a atenção para lá. Vamos voltar a atenção para lá. E aí a Inglaterra começa a se tornar cada vez mais presente. Vai ter um acontecimento que vai fazer com que a presença inglesa nas colônias, né, da administração, né, da fiscalização, seja maior, que é a Guerra dos Sete Anos. Tá? Que foi essa guerra que eu falei aí entre a Inglaterra e a França. Então, a partir da Guerra dos Sete Anos, ou mesmo com o estabelecimento de um mercado interno aqui nas colônias, as 13 colônias, a Inglaterra começa a crescer os olhos ali e fala assim, opa, podemos interferir nos negócios deles ali, né? E tentar lucrar, né? Tirar e cobrar impostos desses povos, ou fazer monopólios de atividades comerciais ali. Né? Essa interferência da Inglaterra nos negócios internos ali das 13 colônias é que vai levar ao movimento
de independência, né? A chamada Revolução Americana. Os caras vão ser influenciados então por esse movimento todo, né? Por aquelas leituras iluministas, aquelas ideias todas vão começar a circular entre os colonos americanos e eles não vão ver com bons olhos essa interferência inglesa ali nos negócios, no mercado interno da colônia, tá? A crise que vai levar a uma maior interferência da coroa inglesa no mercado interno aqui vai ser a Guerra dos Sete Anos. O que foi a Guerra dos Sete Anos? A Guerra dos Sete Anos aconteceu entre 1756 e 1763, tá? E foi entre a Inglaterra e a França. Eles estavam disputando territórios de colonização nas Américas, tá? Nós vimos lá que a França tinha a Louisiana, né? E eles estavam disputando territórios ali. Então a Guerra dos Sete Anos é uma guerra entre Inglaterra e França disputando territórios coloniais na América. Tá? Essa guerra vai sofrer, vai entrar aí também a Espanha, né? No meio dessa história, porque os espanhóis vão eles, né, se vocês lembrarem, o Colombo ele chega aqui na América, né, quando inicia a colonização da América, e teoricamente aqueles territórios ali todos pertenciam, faziam parte da colônia espanhola, né? A Inglaterra foi, se intromete ali, faz as 13 colônias, a França também se intromete lá, não quer nem saber se tinha divisão, se tinha bula intercoetera, se tinha tratado de Tordesilhas, não quer saber nada disso e vai lá e começa a colonização, né? Então nós temos esse choque aí entre a Espanha, a França, né? E aí a Inglaterra também. Mas a Guerra dos Sete Anos vai ser entre Inglaterra e França por disputas territoriais aqui na América. Quem vai perder esse conflito vai ser a França. Né? A França vai ser derrotado pela Inglaterra, né? Tanto que os Estados Unidos ali, né, viram um grande país de colonização inglesa ali, né? Depois vai expandir o território, mas a Inglaterra ganha essa guerra. Né? Só que essa guerra ela teve um custo muito alto tanto para a Inglaterra quanto para a França. A Guerra dos Sete Anos custou muito caro, né? Porque você tinha que enviar as tropas para lutar na América, tal, tinha que, né, sustentar, comprar armamento, tudo mais. Então custou muito caro. E aí o prejuízo ele tem que ser retirado, né? Ele tem que ser, você tem que pegar de volta esse prejuízo. Os gastos então que a Inglaterra e a França tiveram vão tentar ser retirados. Isso vai ter um reflexo na França, que vai ser a Revolução Francesa. Quando a gente for falar de Revolução Francesa, a gente vai voltar aqui na Guerra dos Sete Anos. E na Inglaterra vai ser a independência dos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque a Inglaterra falou assim: ó, gastei dinheiro, ganhei a guerra, né? E agora eu preciso recuperar esse dinheiro. Como que eu vou recuperar? Tem esses colonos aqui, esses colonos estão se dando bem aqui. Eu vou começar a interferir nos negócios dele. E aí ele começa a criar taxas, impostos, leis abusivas e a população não vai aceitar ser incomodada aí por essas leis, por esses impostos. Tá? O que vai acontecer? Uma dessas leis, por exemplo, é a lei do chá. A lei do chá, o chá é um produto que os ingleses consomem muito. Né? Os colonos americanos aqui consumiam muito e tinham um mercado interno do chá, tinha a produção interna de chá ali e o mercado ali, né? Que eles mesmos tomavam conta. A Inglaterra falou assim: não, agora não. O monopólio do comércio de chá, a partir da lei do chá, vai ser da Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia de comércio inglesa. Então, se os colonos americanos quisessem comprar chá e vender chá, eles não podiam mais comprar e vender por conta própria. Eles tinham que comprar só de uma empresa. E vocês sabem que quando tem monopólio, geralmente o preço sobe. Só tem uma pessoa vendendo, que era a Companhia das Índias Orientais, o preço do chá foi lá para cima. Né? E aí, primeira interferência então aí da Inglaterra, os caras não gostaram nem um pouco da lei do chá. Outra coisa que vai acontecer é a lei do selo. A lei do selo ela é absurda, ela é o seguinte, ela falava assim, todo papel impresso, ele tem que receber um selo de autorização da coroa da Inglaterra, né? Então todo papel tem que receber esse selo. Para conseguir o selo, você tinha que comprar dos ingleses, né? Como se fosse no cartório lá fazer autenticar uma documentação. Tinha que fazer isso com tudo, tá? Com tudo. Se você fosse vender um escravo, fosse fazer um cartazinho, colar nos postes lá, você ia ter que pegar o selo senão você estava
indo contra a lei. Tinha que ter o selo. Se fosse imprimir um jornal, um folheto, um panfleto, alguma coisa, você tinha que pagar o selo, né, para ser colocado nessas folhas. Tudo que era impresso, todo documento escrito, tinha que receber esse selo para ser validado. E aí, né, quem lucrava era a Inglaterra que vendia esses selos aí. Então essa lei também foi absurda. Outra lei foi a lei do açúcar. Né? A lei do açúcar falava que os colonos só podiam comprar o açúcar que fosse vindo das Antilhas inglesas, né? O açúcar produzido pelos ingleses, né? E aí a gente tem essa então interferência aí também no mercado, né? Na compra de açúcar ali pelos colonos, né? Então nós temos uma série de leis que foram criadas, tá? Para interferir e tirar o dinheiro, tirar impostos, taxas, impostos, para que a Inglaterra recuperasse aquele gasto que ela teve com a Guerra dos Sete Anos. Tá? É claro que os colonos americanos, influenciados pelas leituras feministas, não vão gostar nada disso e vão organizar protestos. O primeiro desses protestos foi um protesto contra a lei do chá. Né? Lembra lá que a lei do chá estabelecia que era a Companhia das Índias Orientais que ia fazer o mercado, o monopólio do comércio de chá. Chegou um navio lá, um carregamento de chá, né, no navio da Companhia do Comércio da Companhia das Índias Orientais, chega lá em Boston, tá? E aí os colonos reagem, né? Eles fazem o que ficou conhecido como Festa do Chá de Boston, ou Boston Tea Party. Tá? Eles vão tomar o carregamento desse navio, invadir o navio, tomar o carregamento desse navio e jogar o carregamento inteiro no mar. Né? E aí o chá vai se perder todo esse carregamento. Os caras que vão fazer esse protesto, eles vão se vestir de índios, né? Então eles se vestem de índios, invadem lá o navio da Companhia das Índias Orientais e joga todo o carregamento de chá no mar. Tá? Isso acontece no dia, e eles fazem festa, pulam, tal, não sei o que, né? Por isso que foi a festa do chá de Boston. Tá? Isso aconteceu lá num dos principais portos dos Estados Unidos, que era o Porto de Boston, onde chegavam os carregamentos ali. No dia 16 de dezembro de 1773 acontece então a Boston Tea Party. Tá? Os colonos fazem essa manifestação e é claro que a coroa inglesa não vai deixar isso quieto, não vai deixar de graça. E aí a coroa inglesa vai exigir que todo aquele carregamento, toda a perda de material, né, de chá, de valores ali que eles perderam com esse protesto, que fosse reposto aí pelos colonos, né, pelos colonos que fizeram esse protesto, né? E aí a Inglaterra vai mandar os soldados cercarem a cidade e tal, vai colocar gente para vigiar, vai ter uma reação muito forte aí para conter esse protesto aí, a festa do chá de Boston, tá? Os colonos então não vão aceitar essa interferência, né? E vão começar a se organizar. E aí eles fazem o primeiro Congresso da Filadélfia, tá? Que aconteceu em 1774. Que era um congresso com os líderes das colônias, as 13 colônias, tá? Os representantes das 13 colônias se reuniram lá, os burgueses, né? Para fazer um protesto, fazer uma carta para ser enviada para a Inglaterra, né? Para falar que eles queriam o fim dessas medidas restritivas de comércio, né? Essas taxas, essas leis que foram criadas, né? Era um protesto escrito. Ainda não estavam falando em separar da Inglaterra, independência. Nesse primeiro congresso da Filadélfia não tinha nada disso. O rei da Inglaterra, o Jorge III, ele além dele não aceitar essa proposta do Congresso, né, ele ainda cria novas leis. Ele cria as chamadas leis intoleráveis, né, que é uma série de leis que vão ser o basta, aí, vão ser o estopim para explodir a Revolução Americana. Né? Por exemplo, essas leis aí proibia movimentação, vigiava as cidades ali, né? Colocava soldados ingleses ali vigiando, estabelecia que os colonos tinham que liberar moradia, fornecer moradia ali, alimentação para os soldados ingleses que foram lá para vigiar eles, né? Então, uma série de leis aí né, que não são, né, são chamados de intoleráveis, não é à toa, né? Os colonos não vão tolerar. E aí, a partir deste momento, começa o processo as ideias de
separação da Inglaterra, as colônias se separarem da Inglaterra e virarem um novo país. Tá? É claro que esse movimento vai ser influenciado, as lideranças das três colônias são lideranças burguesas, e esse movimento vai ser influenciado pelas ideias iluministas. Tá? E aí acontece, então, em 1776, o segundo Congresso da Filadélfia. E aí, no segundo Congresso da Filadélfia, os colonos já se reúnem com o objetivo de realizar a independência, de fazer a separação. E aí os líderes desses países ali, né, colonos americanos, por exemplo, Samuel Adams, né, o Benjamin Franklin e o Thomas Jefferson, eles vão fazer uma declaração de independência dos Estados Unidos. Eles vão redigir esta carta, declarando eles próprios, ó, a partir de agora nós somos independentes. A Inglaterra não manda mais aqui. Eles fazem esse documento, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ele foi datado do dia 4 de julho de 1776. Os Estados Unidos já estavam independentes a partir dessa data? Ainda não. Ainda vai ter uma guerra, porque a Inglaterra não vai aceitar isso. Mas a data que eles consideram, que os americanos consideram a data da independência, é a data quando o Benjamin Franklin, o Samuel Adams e o Thomas Jefferson, essas lideranças, fazem esse documento, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, datada de dia 4 de julho de 1776. Tá? A Inglaterra, como eu falei, não aceita essa independência e declara guerra às suas colônias. E aí envia tropas para lá, e aí nós temos a Guerra de Independência, que vai acontecer entre 1776 e 1783. Então, quando vocês forem estudar lá e falar assim, ó, independência dos Estados Unidos, quando foi? Vai estar lá, 4 de julho de 1776. Mas estava uma guerra acontecendo. Eles não tinham ganhado a guerra ainda, tá? Mas eles consideram essa data como a data onde eles fazem um documento da Declaração de Independência como sendo a data da independência dos Estados Unidos. A Guerra de Independência, então, vai ser entre 1776 e 1783. Tá? O Benjamin Franklin, que era um dos líderes ali dos colonos, né, ele vai ser enviado para negociar um apoio militar da França, né, para pedir o apoio da França, e a França vai. Né, a França tinha perdido lá a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, estava com uma rivalidade, né, muito alta ali entre a França e a Inglaterra, e aí a França fala assim, vocês estão lutando contra os ingleses? Então, beleza, então vamos ajudar. Vamos, contra os ingleses nós vamos ajudar. Manda tropas, né, e manda um destacamento de 7.500 homens para lutar aqui com os colonos, para lutar junto com os colonos contra os ingleses. Né? Além disso, os espanhóis também vão enviar tropas lá para enfrentar os ingleses. A Espanha e a Inglaterra estavam em guerra ali, né? Tava em conflito. A gente teve lá um conflito entre a esquadra invencível lá, né? Espanhóis, dos reis católicos contra os ingleses, os protestantes ingleses. Então tinha essa rivalidade também. Eles falam assim: estão lutando contra a Inglaterra, pode contar com o meu apoio. Então os colonos, com o apoio recebido dos espanhóis, dos franceses e dos holandeses, os holandeses também enviam tropas para lá, com o apoio recebido eles conseguem se fortalecer e aí eles vão em 1783, aliás, em 1781 ganhar ganhar a guerra, né, vencer as forças inglesas, o exército inglês. Tá? E aí, só que a Inglaterra ainda não tinha, né, aceitado que eles tinham perdido a guerra. Eles só vão aceitar e vão reconhecer a independência dos Estados Unidos lá em 1783, né? Por isso que a guerra de independência aí vai, apesar do conflito ir até 1781, ele só vai ser resolvido com o reconhecimento da independência dos Estados Unidos pela Inglaterra em 1783, com a assinatura do Tratado de Paris, né? Onde a Inglaterra reconhece a sua derrota e reconhece a independência dos Estados Unidos. Tá? Então este aqui são imagens aí, pinturas, né, mostrando aí esses líderes da independência, né, o Thomas Jefferson, né, esses caras que foram aí os chamados pais da independência, os patronos da independência dos Estados Unidos. Tá? Aqui imagens aí da guerra também, né, dessa guerra de independência. E os Estados Unidos, então, independente, vai elaborar uma constituição. E aí vocês lembram que eu falei para vocês que essa revolta, toda a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, foi influenciada pelos iluministas? É claro que quando eles vão criar a Carta de Leis, a Constituição para os Estados Unidos, para esse novo país, eles vão ser baseados
no que os iluministas diziam, né? Então, pela primeira vez, vai ser criada uma constituição, né, com leis inspiradas nos preceitos iluministas. Em 1787, então, é criado a Constituição desse novo país, né, dos Estados Unidos da América. Tá? E aí, essas leis vão se basear na ideia da liberdade. Né? Não é à toa que os Estados Unidos, até hoje, eles se autoproclamam como a terra da liberdade. Né? Essa ideia da liberdade vem lá dos liberais, né? Lá dos iluministas, né? Principalmente os iluministas franceses, né? Que vão inspirar aí a Constituição dos Estados Unidos. Tá? Essa Constituição ela ainda existe, tá? Ela ainda é usada. Os Estados Unidos usam a mesma Constituição, tá? Essa Constituição de 1787, mas é claro que ele vai sofrendo modificações, né? Vão sofrendo leis que vão modificando algumas leis que vão ficando desatualizadas, né? Com a passagem do tempo, né? Nós estamos em 2020, né? Eles estão usando a Constituição que é lá de 1787. Claro que de tempos em tempos essas leis vão ser reformuladas, né? Eles já sofreram emendas, tá? São 27 emendas que já foram feitas à Constituição de 1787. A Constituição de 1787, a primeira emenda que ela vai receber é uma emenda foi logo no começo, chamada de Bill of Rights, tá? Que foi 4 anos depois da criação da Constituição, tá? Então, em 1791, é feita a Bill of Rights, que vai tratar de assuntos ligados à liberdade de expressão, à liberdade religiosa e também a questão de ter armas, né, do porte de armas ali, ter liberdade para se proteger, né, que é uma coisa que os Estados Unidos levam muito a sério até hoje, né, essa questão do armamento, de poder ter sua própria arma, tal. Isso aí tá lá nessa Bill of Rights lá, 4 anos depois uma emenda que foi feita à Constituição 4 anos depois que ela foi feita, né? Então, eles falam lá, primeira emenda, né? Segunda emenda, quinta emenda, quarta emenda, né? Geralmente vocês veem em filmes, né? Em seriados que tratam de leis nos Estados Unidos, eles se referem às emendas aí. São as emendas que foram feitas à Constituição para complementar essa lei, tá? Aqui nós temos aí uma imagem aí representando essa Constituição dos Estados Unidos, né? E as referências aqui utilizadas. O que essa Constituição define? Né? Essa Constituição define que os Estados Unidos seria uma, uma república, tá? Uma república presidencialista. Uma república presidencialista. E que o poder estava dividido em 3, né? Legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, a Câmara, né? Deputados lá, senadores que vão elaborar as leis. O executivo, o presidente, o governador, né? E os prefeitos, né? E que é o major, né? Nos Estados Unidos. E o judiciário, né? Os juízes, né? A área do direito que vai julgar aí as leis. Essas ideias, se vocês se lembrarem, foram as ideias lá do Montesquieu. Então, ó, pela primeira vez, a gente tem uma Constituição feita totalmente baseada nos ideais de liberdade, né? De liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, de divisão dos poderes, os ideais que foram lá feitos pelos iluministas, né? Pregados pelos iluministas, certo? Então é isso, pessoal. Ó, quem não está ainda inscrito, vá, inscreva-se no nosso canal, o canal Ama História, tá? Curta o vídeo, clica no curtir, ativa o sininho lá para você receber sempre a notificação quando saírem vídeos novos. Muito obrigado e nós fechamos aqui a nossa aula. Voltamos na aula que vem com Revolução Francesa. Beleza? Um abraço e até mais.